A paz do Senhor. Vou ler uma palavra que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, que diz assim: Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para a peleja, pois tu és ainda moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. E respondeu Davi a Saul: Teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, o agarrei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e da garra do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Amém? Amém, glória a Deus, aleluia. Bom, essa passagem aqui, ela está se referindo ao momento em que Davi chega diante de Saul para dizer que ele vai lutar com Golias. Mas por que ele faz isso? Estava para acontecer ali uma batalha entre o exército dos israelenses e o exército dos filisteus. E estava tudo praticamente preparado para aquela batalha. Só que quando os filisteus chegam ali com, digamos assim, com a arma secreta deles, que era Golias, todos os soldados do exército de Israel, eles se amedrontam, eles ficam com medo, eles recuam. Nenhum deles tem coragem para enfrentar aquele gigante, né? Eles olham ali e só começam a pensar no que ia acontecer com eles. E o pensamento deles ali era o quê? Que eles iam ser derrotados, que eles iam ser mortos, que eles não iam conseguir vencer. Só que daí quando Davi chega ali, ele olha para aquela situação e é como se ele pensasse assim que ele precisa fazer alguma coisa. Então ele vai e faz o que ninguém queria fazer, que era colocar a vida dele em risco por Israel, né, e por todas aquelas pessoas. Mas Davi, ele só fez isso por quê? Não porque ele se achasse bom o suficiente, porque ele achasse que ele poderia vencer Golias, porque ele sabia lutar, porque ele sabia como agir, não. Ele faz isso porque ele confiava que Deus era com ele, que se Deus fosse com ele, ele poderia vencer aquela batalha. E não importava o tamanho do adversário, não importava a aparência dele, as qualidades dele, desde que fosse a vontade de Deus, né? Que ele guerreasse. E o que eu acho interessante também nessa palavra é que quando Saul fala para Davi ali que ele é moço e que Golias é guerreiro desde a mocidade, né, desde pequeno, Davi traz à memória os momentos em que ele já triunfou sobre o adversário, os momentos em que Deus já ajudou ele. Ele traz à memória ali quando ele derrotou o leão e o urso. E é isso que falta nas nossas vidas. Às vezes a gente se vê diante de uma grande dificuldade, diante de uma grande situação de perigo, às vezes uma situação sem saída, e em vez de a gente trazer à nossa memória aquilo de bom que a gente já viveu com Deus, em vez de a gente trazer à nossa memória as coisas boas que Deus já fez por nós, os momentos que a gente já conseguiu vencer, as adversidades que a gente já conseguiu passar, já conseguiu sair vitorioso, não. A gente começa só a ter pensamentos negativos, né? A gente se entrega ao medo, ao desânimo, à preocupação. E aqui não, ele tem uma atitude otimista. Ele começa a lembrar de todas as vezes que Deus já deu vitória para ele. Então ele pensa que se Deus deu vitória para ele nessas ocasiões, por que Deus não pode dar novamente? Aleluia. E assim é nas nossas vidas. Se a gente já passou, né, por diversas situações, por que Deus não pode nos ajudar novamente, não pode nos fazer vencer aquilo, nos fazer passar por cima das situações que se colocam no nosso caminho. E aqui um pedacinho mais anterior, mais atrás, diz que quando Davi ele chega lá e fala que ele vai guerrear com o filisteu Golias, Eliabe, que era o próprio irmão dele, começa a indagar por que ele queria aquilo. Começa a questionar ele, julgar ele como se ele quisesse fazer aquilo para se aparecer, como se ele quisesse uma fama para ele, ou como se ele tivesse algum interesse assim para o próprio benefício dele. Só que não, ele estava ali se doando pelo próximo. Mas o que eu acho interessante aqui
é que muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo quando a gente faz algo bom, mesmo quando a gente está fazendo algo por elas, quando o coração delas já é mal, quando o coração delas já está contaminado, né, pelo pecado ou dão lugar ao adversário, elas começam a achar que até aquilo que a gente está fazendo de bom é algo ruim, é algo para se promover, para se exibir, para buscar o nosso próprio benefício. Elas não conseguem enxergar algo bom na atitude de alguém bom, né? De alguém que está servindo a Deus. E aleluia, Jesus. Outro ponto também, que é o mais interessante dessa palavra, é que quando Davi chega diante de Saul, que era o rei, e ele diz que ele vai contra o filisteu, Saul diz assim, você ainda é moço. Em outra tradução vai dizer, você ainda é menino. E aqui é a parte assim que mais interessante para mim, porque eu pensei assim, se Davi fosse se deixar levar por aquilo que ele ouviu, ele ia desistir ali. Ele ia pensar, é verdade, eu sou só um menino, o que eu vou fazer? Ele já é um homem de guerra. E não, ele simplesmente ignora aquilo, ou aquilo não tem importância nenhuma para ele, nenhuma relevância, e ele diz, não, eu vou, porque eu vou no nome do Senhor. Glória a Deus. E por que Davi faz isso? Porque ele não olhava para o que as pessoas diziam a respeito dele, porque as pessoas pensavam, mas ele olhava para o poder de Deus que estava sobre a vida dele. E é assim que tem que ser sobre nós. Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas com medo daquilo que as pessoas vão pensar de nós, com medo daquilo que as pessoas vão dizer. E daí a gente para pelo caminho, a gente não segue em frente para cumprir o propósito que Deus coloca sobre as nossas mãos, coloca sobre a nossa vida. Então aqui a gente vê que ele nos ensina isso, não dá ouvidos para aquilo que o adversário quer que a gente acredite. Ainda que não tenha sido a intenção de Saul naquele momento, mas era o que o adversário queria que Davi pensasse, que ele era só um menino e não lutasse, e o povo de Israel fosse todo cativo dos filisteus. Mas quando ele tem a atitude dele de coragem, de deixar o medo dele de lado, de deixar a aparência, a pequenez dele de lado e se encher, como que eu vou dizer, de coragem, de ousadia e acreditar que Deus era com ele, ele não teria sido vitorioso. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Glória a Deus. Glórias a Deus. E é isso. E também para finalizar aqui, né, as pessoas, certamente todo mundo que olhou Davi ali não acreditou que ele poderia vencer Golias. Todo mundo provavelmente achou que ele ia morrer, mas não, como Deus era com ele, e não só porque Deus era com ele, mas pela confiança dele estar em Deus, ele foi lá e triunfou e venceu o gigante. Amém. Amém.